Olá, bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo numa briga de gigantes, talvez a maior que existe. Uma tensão fundamental que parece governar tudo, o universo inteiro, desde o movimento das galáxias até, e é aqui que fica fascinante, o funcionamento da nossa própria mente. Exato. E essa tensão é a luta eterna entre a ordem e o caos. Exatamente. E para conseguir analisar essa luta, a gente vai usar duas lentes principais, dois conceitos-chave. O primeiro é um conceito que talvez soe familiar, talvez das aulas de física do colégio, a entropia. A famosa segunda lei da termodinâmica, né? Essa mesma. Que, de um jeito bem simples, é a tendência universal de tudo ir de um estado mais organizado para um mais desorganizado. É basicamente a marcha inevitável do universo em direção à bagunça. É uma boa analogia, tipo um quarto que, se você não fizer absolutamente nada, ele só tende a ficar mais e mais bagunçado. A ordem exige esforço. Perfeito. E aí entra a nossa segunda lente, que é o exato oposto disso, a negoentropia, ou entropia negativa. Que é a força da vida. É esse fenômeno impressionante, quase milagroso, que cria e que mantém a ordem e a complexidade bem no meio desse oceano de caos. É o esforço contínuo de arrumar o quarto. E a nossa missão aqui hoje, com base num conjunto bem interessante de fontes que vão da física e teoria de sistemas de Henry Atlan até a psicanálise mais clássica de Freud e passando por Bion Klein. E até dados mais recentes da neurociência? Sim, a nossa missão é rastrear essa briga cósmica para dentro da nossa cabeça, tentar montar um modelo integrado de como a mente funciona nesse cabo de guerra constante entre organizar e desorganizar. Um desafio e tanto. Com certeza. Então, vamos começar pelo mais básico, pela física mesmo, para a gente ter uma base sólida. Uma das nossas fontes, o texto Entre o Ordem e o Caos, coloca de um jeito bem direto, quase poético. Como ele define? Ele diz que a entropia é a tendência à desagregação, a tudo ficar mais simples até o ponto de culminar no que os físicos chamam de morte térmica do universo. Que é um estado de equilíbrio total, sem diferença de energia, onde nada mais acontece. É a desordem máxima, o silêncio final. Exato. O destino final da bagunça, como a gente falou. E é exatamente nesse ponto que a visão do biólogo e filósofo Henry Atlan, especialmente no livro dele Entre o Cristal e a Fumaça, se torna tão poderosa. Ele dá um contraponto a essa ideia. Ele dá o contraponto definitivo. Atlan diz que a vida é, e essa é a citação dele, o fenômeno negentrópico por excelência. Por excelência, gosto disso. É muito forte, né? A ideia é que nós, os seres vivos, somos como pequenas e improváveis ilhas de ordem e de altíssima complexidade flutuando num oceano que só tende à desordem. E como essas ilhas se sustentam? Da onde vem a energia para manter a ordem? A gente importa, nós somos sistemas abertos. A gente importa energia de fora, a luz do sol para as plantas, a comida para nós, para construir e manter a nossa organização interna, que é uma coisa absurdamente complexa. Ah, então é uma troca. É uma troca. E para poder criar essa ordem interna, a gente inevitavelmente exporta desordem, ou seja, entropia, de volta para o universo, na forma de calor, de dejetos. O balanço total do universo continua sendo um aumento de entropia, mas nós conseguimos localmente criar esses bolsões de ordem. Nossa, essa ideia, ela muda tudo. Porque, então, a vida não é só um acaso que, por sorte, resiste passivamente à desordem. De jeito nenhum. No meio de uma tendência universal para o lado oposto. É um esforço constante. É o ato de nadar contra a correnteza o tempo todo. E o mais curioso é que essa perspectiva que vem da biologia e da física bate de frente, mas de um jeito muito direto, com um dos conceitos mais sombrios e polêmicos da história da psicanálise. Bate de frente de um jeito fundamental. Desafia toda a lógica, toda a premissa por trás da ideia de pulsão de morte de Sigmund Freud. Vamos entrar nisso porque aqui o conflito fica muito claro. Uma das fontes que a gente usou faz essa conexão direta à pulsão de morte de Freud, que ele batizou de Thanatos. O deus grego da morte. Exato. Essa pulsão seria o correlato, o equivalente psíquico da entropia.
É aquela força que age dentro de nós, em todos os níveis, e que puxa tudo para a desagregação, para a simplificação, para o retorno ao inorgânico, para a quietude final. E o princípio de Nirvana que o Freud descreveu é a mesma coisa, só que com outras palavras. É a busca da mente pela atenção zero, pelo desligamento total, pela ausência de estímulo. É impressionante pensar nisso, né? Que Freud, sem ter o vocabulário da termodinâmica moderna, da teoria de sistemas, Sem nada disso. que ele estava descrevendo com as ferramentas conceituais que ele possuía a mesmíssima força universal que leva o universo para o caos. É essa atração fundamental pelo estado de menor energia e desordem máxima possível. Uma intuição genial, sem dúvida, mas que leva a um problema teórico gigantesco. E é aqui que a coisa fica muito esquisita na teoria freudiana, um ponto que uma das fontes chega a chamar de a grande contradição. Que é a seguinte: se a característica fundamental da vida, que o próprio Freud chamou de eros, as pulsões de vida, Que é a força que constrói, que cria laços, que junta as coisas, que organiza. um processo puramente negoentrópico, Exatamente. Se a vida é isso, como o objetivo final dela pode ser se autodestruir? Como Eros pode, no fim das contas, estar a serviço de se entregar para a entropia de Thanatos? A conta simplesmente não fecha. não fecha. É como dizer que o objetivo de um construtor é, em última análise, a demolição do próprio prédio que ele está construindo. É um paradoxo que o próprio Freud lutou para resolver e talvez nunca tenha conseguido de forma satisfatória. E essa é a virada de chave, a inversão crucial que as nossas fontes propõem e que muda completamente a perspectiva. Qual seria a inversão? A vida não é um desvio no caminho para a morte. A vida é uma luta ativa, incessante, e o ponto principal é esse, é uma luta contra a força universal da entropia. Ah, então não é um desvio, é um confronto. É um confronto direto. A morte não é o nosso objetivo. Ela é só um nome que a gente dá para o momento em que essa luta falha. É quando a nossa capacidade de criar ordem perde a batalha e a entropia finalmente vence. Eros não está a serviço de Thanatos, ele está em guerra permanente com Thanatos. Essa perspectiva é muito mais coerente com o que a biologia nos mostra. Faz muito mais sentido. Muito mais. Ok, então se a gente assume que a vida está nessa luta constante contra o caos, a pergunta de $1 milhão é: como? Como ela consegue fazer isso? Como se cria ordem a partir de um universo que só quer a desordem? E a resposta que o Atlan dá é, à primeira vista, um grande paradoxo. Ele fala em complexidade através do ruído, ou ordem a partir do ruído. Isso parece um erro de digitação. Parece, né? Como o ruído, o acaso, a aleatoriedade, que por definição são agentes da desorganização, podem gerar ordem. Exato. Isso vai contra tudo que a gente intuitivamente pensa. Ruído é o que atrapalha o sinal de rádio, é o que causa o erro num cálculo. Como algo que é inerentemente destrutivo, pode, na verdade, construir. E essa é a beleza e a profundidade da ideia de Atlan, que ele, claro, herdou de outros pensadores como von Forster. A chave de tudo está na complexidade do sistema que recebe o ruído. O que isso quer dizer? Pense num sistema muito simples, como um castelo de cartas. Qualquer ruído, qualquer perturbação aleatória, um simples sopro de vento, o destrói completamente. Fim de papo. Certo. Agora, pensa num sistema muito mais complexo, como o nosso sistema imunológico. A exposição a um ruído, a uma agressão aleatória, um vírus novo, por exemplo, claro que causa uma desordem temporária, uma febre, um mal-estar. A bagunça inicial. A bagunça inicial. Mas se o sistema for complexo e resiliente o suficiente, ele não só sobrevive, como ele pode se reorganizar e sair do outro lado mais forte, com mais memória, mais repertório, mais complexo do que era antes. O ruído virou informação. O caos virou matéria-prima para uma nova ordem. Exatamente. Para sistemas suficientemente complexos, o caos pode ser nutritivo, pode ser um alimento para o crescimento e para a inovação. O livro do Atlan, Entre o Cristal e a Fumaça, dá um exemplo físico que ajuda muito a visualizar isso. O dos cubos, né? O dos cubos magnetizados. Se você colocar vários desses cubos numa caixa e chacoalhar aleatoriamente,
A nossa intuição diria que eles vão virar uma bagunça completa. Sim, que vão se espalhar de qualquer jeito. Mas não é o que acontece. Por causa das propriedades magnéticas deles, eles tendem a se agrupar, a se alinhar e a formar espontaneamente padrões organizados e complexos. O chacoalhar caótico, o ruído, acaba criando ordem. É a mesma lógica que a gente vê no processo de aprendizagem. Novos estímulos, novas informações, que são sempre, em parte, aleatórios e imprevisíveis para nós. A gente nunca sabe o que vai aprender amanhã. Exato. Eles nos forçam a desorganizar nossos padrões mentais antigos, nossas certezas, para então nos reorganizarmos num patamar novo, mais sofisticado, que consiga incluir aquela nova informação. É um ciclo constante de desorganização e reorganização. Mas para que isso funcione, para que o sistema não quebre no meio do processo, tem um conceito do Atlan que é absolutamente fundamental, né? A redundância. Esse conceito é crucial. O que seria a redundância nesse contexto? É a ideia de que o sistema precisa ter uma reserva, uma espécie de gordura para queimar, tanto em sua estrutura quanto em sua função. Uma margem de segurança. Uma margem de segurança. É ter mais neurônios do que o estritamente necessário, ter vias metabólicas alternativas. É essa reserva que permite que o sistema absorva o choque do ruído, da agressão, sem ser completamente destruído. É a redundância que permite a tal da desorganização criativa. Sem ela, a desorganização é só destruição. E o Atlan faz uma especulação muito interessante sobre isso, ligando a redundância ao sono. Sim, é uma das ideias mais provocadoras dele. Ele levanta a hipótese de que o sono, principalmente o sono REM, o sono paradoxo, aquele em que a gente sonha mais vividamente... Que é um estado cerebral caótico, aliás. Exatamente, de alta atividade. Ele especula que esse estado poderia ser o processo biológico de recarregar essa bateria de redundância funcional. Seria como se o cérebro estivesse, durante o sono, se desorganizando de forma segura para criar novas possibilidades de conexão, nos preparando para aprender coisas novas e lidar com o inesperado no dia seguinte. Faz todo sentido. Então, o que emerge dessa visão é que a vida e a mente, por extensão, não é um roteiro pré-escrito. Não é um programa de computador rodando de forma linear. De jeito nenhum. É muito mais como uma jam session, uma improvisação constante. Boa analogia. O futuro não está dado, ele não é determinado pelo passado de forma rígida. Ele é construído nessa dança contínua com o acaso, com o ruído. E é por isso que o Atlan critica a metáfora do programa genético, que era muito popular. Ele prefere a metáfora de memória. O DNA seria uma memória do passado, mas que está o tempo todo interagindo com esses processos dinâmicos de auto-organização que respondem ao presente. E essa ideia de digerir o caos para criar ordem, de transformar ruído em melodia, isso tem um eco gigantesco na psicanálise, né? E é aí que a gente inevitavelmente chega no trabalho de Wilfred Bion. Sim. O trabalho de Bion parece quase uma tradução direta desses princípios da teoria de sistemas para o funcionamento da psique. Ele leva essa ideia para o lugar mais fundamental que existe, a relação primordial entre a mãe e o bebê. É ali, na visão dele, que essa máquina de transformar caos em sentido é construída. Exatamente. E o conceito central dele para descrever essa máquina é o que ele chamou de função alfa. Ok, e a gente sabe que Bion tem uma linguagem bem própria, quase matemática. Função alfa, elementos beta. Vamos traduzir isso para os nossos termos de ordem e caos? Os elementos beta seriam o caos psíquico puro? Perfeitamente. Pense nos elementos beta como os dados sensoriais e emocionais brutos. É o terror sem nome, a dor que não tem forma, a raiva avassaladora. É aquela sensação de pânico ou de desamparo que a gente nem consegue nomear. É o ruído branco emocional. E o bebê vive imerso nisso, né? Ele não tem ferramentas para processar essa avalanche. Nenhuma, por isso Bion diz que os elementos beta são, para a mente primitiva, um veneno insuportável. Eles não podem ser pensados, não podem ser simbolizados. A única coisa que se pode fazer com eles é evacuá-los, projetá-los para fora. E a função alfa, então, seria a solução para esse veneno. Seria o processo negentrópico. Exatamente. A função alfa é o software.
É o processador mental que pega esse ruído caótico dos elementos beta e os transforma em algo com sentido. Transforma em imagens, em símbolos, em narrativas, em elementos que você pode pensar, que você pode sonhar. Bayons chama de elementos alfa. Então, a função alfa é o que cria a ordem, o significado, a partir da experiência bruta não digerida. É a máquina de criar sentido. Sem ela, a experiência é só barulho, só pânico, só caos. E a pergunta fundamental é: como esse software é instalado na mente do bebê? Ele não nasce com ele. Não, ele é instalado pela mãe ou pela figura cuidadora, através de um processo que Bayon descreveu com uma palavra linda. Reverie. Reverie, o sonhar acordado. Sim, é a capacidade da mãe de receber aquele caos que o bebê projeta nela. O choro desesperado, a angústia sem nome, os elementos beta puros. E em vez de se desesperar junto, em vez de devolver o caos com mais caos, O que às vezes acontece, infelizmente. sim, mas a mãe suficientemente boa consegue conter aquilo dentro dela e pensar sobre aquilo. Ela desintoxica os elementos beta. É a mãe que olha para o chorro e consegue pensar: ele deve estar com fome, ou deve ser cólica, ou ele está com medo e precisa de colo. Ela dá um nome, um sentido, uma ordem para aquele caos. Ela dá. E ao devolver essa experiência para o bebê de uma forma apaziguada, nomeada, digerida com o leite, com afago, com a voz calma, ela vai pouco a pouco emprestando a sua própria função alfa, até que o bebê consiga internalizar essa capacidade e passe a fazer isso por si mesmo. É uma teoria de uma beleza e de uma profundidade incríveis. E por essa ótica, então, a psicopatologia, o adoecimento psíquico, seria uma falha nessa usina de reciclagem mental. Seria uma falha ou, em casos mais graves, um ataque ativo a essa usina. Bion descreve um mecanismo que ele chama de ataque à ligação. O que seria isso? É quando a pessoa, confrontada com uma dor emocional, em vez de tentar conectar os pontos para entender o que está acontecendo, O que seria o trabalho da função alfa? sim, em vez disso, ela faz o oposto. Ela ativamente quebra as conexões. Se ela sente raiva e tristeza, em vez de pensar, estou triste porque algo injusto aconteceu e isso me dá raiva, que é uma ligação que cria sentido, ela sente as duas coisas como ataques separados, caóticos, sem relação e conclui que o mundo não faz sentido e que pensar é perigoso. É uma fuga do conhecimento que pode ser doloroso. É uma fuga para o que ele chamava de K, ou anticonhecimento. É um movimento entrópico que impede a criação de estruturas psíquicas mais complexas. E tem um processo que as fontes descrevem que é ainda mais assustador, que é a reversão da função alfa. Isso soa terrível. O que seria? É quando a usina de reciclagem começa a funcionar ao contrário. É um processo ativo de aumento da entropia psíquica. Como assim? A mente pega coisas que já faziam sentido, que já eram pensamentos, símbolos, elementos alfa, e os destrói, os desmantela, transformando-os de volta numa forma maligna de caos, que o Bayon chama de objetos bizarros. Que seriam piores que os elementos beta originais. Muito piores, porque eles são carregados de uma hostilidade, de um ódio contra o próprio ato de pensar. É um movimento ativo em direção à psicose. Uma das fontes dá um exemplo clínico disso que é muito claro. O da paciente com fobia de aranha. É perfeito. Ela está no meio de uma sessão, fazendo um raciocínio lógico. Sua função alfa está operando normalmente, criando ordem. E de repente, ela vê uma aranha. E a visão da aranha, que para ela funciona como um objeto bizarro, destrói instantaneamente todo o processo de pensamento. A lógica se desfaz e ela é jogada num estado de pânico psicótico, de puro caos e terror. A ordem vira caos de forma instantânea e violenta. É um colapso completo do aparelho de pensar. Um colapso. Isso tudo é uma teoria muito elegante, muito poderosa. Mas fica a pergunta, a gente consegue ver isso acontecendo na prática? Fora da teoria? Numa terapia, por exemplo? Existe alguma evidência mais empírica de que a mente funciona com esses saltos entre ordem e caos? Existe. E é impressionante como a ciência mais recente, de uma área completamente diferente,
parece confirmar essas intuições psicanalíticas de décadas atrás. Que área seria essa? A dos sistemas dinâmicos não lineares. Uma das fontes que a gente tem é uma apresentação de Günter Schipek, um pesquisador alemão, que usa modelos matemáticos complexos para mapear dia a dia o que acontece no processo psicoterapêutico. Ele coloca sensores nos pacientes? Como funciona isso? Basicamente, os pacientes respondem a questionários muito detalhados todos os dias pelo celular, sobre humor, sintomas, qualidade do sono, relações, e esses dados são processados para criar um mapa da dinâmica do sistema psíquico deles. E o que ele descobriu com esses mapas? Ele descobriu algo fundamental. A mudança terapêutica, a melhora de um paciente, não é uma linha reta, subindo suavemente, como a gente gostaria de imaginar. Não é um processo gradual e contínuo. De jeito nenhum. Ela acontece em saltos, em transições de fase. É como a água que está sendo aquecida. Ela fica a 98 graus, 99 graus e, de repente, num instante, ela vira vapor. O paciente passa semanas ou meses num certo patamar de funcionamento e, de repente, ele dá um salto qualitativo para um novo estado mais organizado e mais funcional. Peraí, deixa eu ver se eu entendi direito. A melhora não é gradual. E o que causa esses saltos? O que acontece logo antes? É aqui que a conexão com o ordem a partir do ruído de Atlan fica explícita e, sinceramente, é de arrepiar. Schipek descobriu que esses saltos positivos para uma nova ordem são invariavelmente precedidos por um período de instabilidade crítica. Instabilidade crítica. Isso quer dizer que a pessoa piora antes de melhorar. Em certo sentido, sim. O sistema do paciente, seus pensamentos, suas emoções, seus padrões de comportamento fica mais caótico, mais turbulento, mais desorganizado imediatamente antes de saltar para um nível de organização superior. O aumento da entropia precede e, na verdade, possibilita o salto da negoentropia. Caramba, isso é totalmente contraintuitivo. A gente sempre pensa que a melhora é quando as coisas se acalmam. E a pesquisa dele mostra que não. A calmaria pode ser estagnação, a turbulência é sinal de que a mudança está próxima. Então, quando o paciente chega no consultório e diz: Doutor, essa semana foi um caos, tudo pareceu fora de controle. O terapeuta, em vez de se assustar, pode pensar: ótimo, o sistema está se desestabilizando, a mudança está a caminho. Isso invalida completamente a ideia de que a terapia deve forçar o paciente a seguir uma trilha padrão de recuperação, evitando qualquer desvio ou crise. Totalmente. A pesquisa de Schipek mostra o oposto. Os desvios, a turbulência e o caos não são só inevitáveis, eles são necessários para o crescimento. Ele chega a mostrar estatisticamente que quanto mais intensa é essa instabilidade crítica que precede o salto, maior é a redução dos sintomas no final. É preciso quebrar a ordem antiga para que uma nova possa surgir. Exatamente, o sistema precisa se desestabilizar para poder mudar de verdade. E os estados de adoecimento crônico, como uma depressão que não melhora, ou um transtorno de ansiedade muito rígido, como eles aparecem nesse modelo matemático? Schipek descreve esses estados patológicos como sendo caracterizados por hipersincronização. O que é isso? É um padrão mental excessivamente rígido, repetitivo e por isso mesmo pouco complexo e pouco adaptativo. Pense num disco riscado que toca sempre o mesmo trecho, ou num pensamento ruminativo de um deprimido, que é sempre o mesmo. Eu não presto, nada vai dar certo. É uma ordem, mas é uma ordem pobre e aprisionadora. Uma ordem de baixa complexidade. Perfeito. A transição de fase, o salto terapêutico, é justamente o momento em que essa rigidez se quebra, o padrão se dissolve e isso permite que um estado novo, mais flexível, mais complexo e mais funcional possa emergir. O que é muito, muito parecido com a ideia da psicanalista Melanie Klein sobre a passagem da posição esquizoparanoide, Que é um estado mental mais cindido, mais rígido, preto no branco. e Sen para a chamada posição depressiva, que não é sobre estar deprimido, mas sobre a capacidade de integrar as partes boas e más, de ver a complexidade, um estado mental muito mais integrado. É a mesma dinâmica. Sair de uma ordem simples e rígida para uma ordem mais complexa e flexível.
passando por um período de caos. Ok, vamos tentar amarrar todos esses pontos. A gente viajou da segunda lei da termodinâmica até o divã da psicanálise, passando pela teoria de sistemas e pela matemática. O que emerge disso tudo, me parece, é um modelo unificado e muito poderoso do funcionamento da mente. Sim, um modelo que tem dois polos bem definidos. De um lado, a gente tem a turma da entropia, do caos, da desorganização, da simplificação. E, psiquicamente, isso corresponderia a quê? Corresponderia ao Thanatos de Freud, aos elementos beta de Bion, ao anticonhecimento menos K, aos ataques à ligação, à cisão da posição esquizoparanoide e esses estados patológicos rígidos, hipersincronizados que o Chipik descreve. Certo. O lado do caos e da destruição da ordem. E do outro lado? Do outro lado, temos a turma da negentropia, da vida, da criação de ordem e principalmente da criação de complexidade. Que na psique seria o eros de Freud. A função alfa de Bion. A capacidade de conhecer o K. A capacidade de criar laços, de integrar as coisas, que é o cerne da posição depressiva de Klein, e fundamentalmente a capacidade de revere e de criar símbolos. Então, a partir desse modelo, a gente pode repensar de um jeito bem radical o que a gente entende por saúde e doença mental. Completamente. Porque se a gente parar para pensar, a conclusão disso tudo é forte. Saúde mental não é ter uma mente limpa, calma e organizada o tempo todo. Não é uma ausência de caos. Não, isso seria a morte ou a estagnação. Seria a hipersincronização do mentia. Então, a saúde é ter uma mente que é boa em reciclar o caos. É isso mesmo. É uma ótima forma de colocar. É ter um sistema de reciclagem mental, uma função alfa muito robusta e eficiente. É a força de um eros resiliente, como diz uma das fontes, que consegue pegar a energia potencialmente destrutiva da entropia e transformá-la em criatividade, em aprendizado, em afirmação de vida. Então, saúde mental é ter uma função alfa forte que aguenta digerir os elementos beta do dia a dia, os estresses, as frustrações. É isso. E é ter um sistema que não teme, que tolera a instabilidade crítica necessária para poder crescer e alcançar um nível mais alto de organização depois de uma crise. Isso também muda completamente a forma como a gente olha para a patologia. A psicose, por exemplo, não seria só um defeito de fabricação da mente, mas um processo entrópico ativo, um ataque à própria máquina de pensar. Sim. É a reversão da função alfa em ação. E o delírio, como Atlan sugere, poderia ser visto como uma tentativa desesperada de criar uma ordem, mas uma ordem fechada, rígida, que bloqueia o processo de auto-organização e não permite mais a entrada de ruído novo, de novas experiências que possam desafiá-lo. E essa dinâmica toda, como a gente viu, ecoa em outros grandes pensadores. Nas fontes, eles conectam isso ao continuar a ser de Winnicott, que é basicamente fortalecimento contínuo dessa força negoentrópica, dessa capacidade de se manter integrado apesar das falhas do ambiente. E claro, na já mencionada posição depressiva de Klein, que pode ser vista como o ato supremo de negoentropia psíquica, criar uma ordem complexa, integrada e cheia de nuances a partir de um estado anterior mais simples, mais cindido e, portanto, mais entrópico. É um modelo que realmente parece unificar muitas correntes de pensamento. Então, no fim das contas, o que tudo isso significa? A gente viajou da física para a psicanálise e voltou. A imagem que fica para mim é a da mente como um campo de batalha dinâmico, um lugar de transformação constante, onde a gente está o tempo todo construindo e defendendo pequenas ilhas de ordem e de sentido num oceano infinito de caos. E a lição fundamental, talvez a mais importante, seja essa. O processo de viver e de ter uma mente sã não é sobre evitar um caos a todo custo. Isso é impossível e indesejável. É sobre desenvolver a capacidade de se engajar com ele. De não ter medo da desorganização. Exato. De digerir o caos e de usá-lo como matéria-prima para criar estruturas de significado cada vez mais ricas, mais complexas e mais sofisticadas. É fazer do ruído melodia. E para a gente terminar, tem um pensamento final, uma provocação que vem direto de Henri Atlan e que deixa a gente com a pulga atrás da orelha. Qual seria?
Ele diz que as nossas ações conscientes, voluntárias, aquelas baseadas na lógica, no planejamento, no que a gente já sabe do passado, O nosso pensamento racional, o eu que decide. esse mesmo. Ele diz que esse tipo de ação é, na verdade, muito ruim, muito pouco eficaz para lidar com a verdadeira novidade, com o que é radicalmente novo e imprevisível. Por quê? Porque elas operam no mundo do não há nada de novo sob o sol. Elas só conseguem aplicar o que já foi aprendido. Em contraste, ele argumenta que os processos inconscientes de auto-organização, esses que a gente discutiu, que usam o acaso e o ruído como combustível, A intuição, os sonhos, os insights que parecem vir do nada, esses processos são perfeitamente adaptados para o novo, para o imprevisível. E isso, claro, deixa uma questão final no ar para a gente refletir. uma questão bem profunda. Se a verdadeira criação, a verdadeira criatividade e a nossa capacidade de nos adaptar ao futuro surgem desses processos inconscientes que se alimentam do caos, o que isso diz sobre os limites da nossa tão valorizada intenção consciente? E o que isso diz sobre qual é a verdadeira fonte da nossa evolução e do nosso crescimento pessoal?